Estamos de volta! E aí, já tomou seu cafezinho? Hã? Já preparou o materialzinho? Mais uma aulinha de informática. Estamos em Excel, né? Falta pouco para acabar condicional. Depois a gente vai para a parte de cálculos entre planilhas, né? Que é possível você, por exemplo, pegar o resultado de uma planilha e somar com o resultado da outra planilha, né? Aí depois a gente vai falar da barrinha de ferramenta, que não tem muita coisa para falar não, tá? Porque o mais importante para Excel é isso aqui, é o trabalho dentro da planilha mesmo, são os cálculos, as funções, né? Então, beleza, vamos dar continuidade. Hoje vamos falar da condicional CE, tá? Então tá aqui CE, condicional CE, porque você tem C, CE, CO, né? Então já vimos a C e aqui agora vamos colocar um CE, tá bom? Pessoal, assim, ó, nós usamos a condicional CE quando iremos trabalhar com vários argumentos lógicos, né? Então pensa assim, ó, vamos supor que você tem uma planilha de funcionário. Se o funcionário não teve nenhuma falta esse mês e o funcionário pertence ao grupo de atendimento e o funcionário está há mais de 10 anos na empresa, então pegue o seu salário líquido e some mais R$ 500, por exemplo, tá? Ganhou um bônus. Mas você percebeu que eu tive 3 argumentos para ser tratados, tá? Então esse é o CE. Vocês lembram daquela tabela verdade, verdadeiro, então, verdadeiro, falso, senão? É mais ou menos por aqui, ó. Eu criei aqui uma função, vamos supor que essa função está lá na prova e você olha ela e você entra em desespero geral da nação. Aí eu pergunto para você que está assistindo essa aula, qual a resposta? Qual a resposta desta questão aqui? Então, deixa eu abrir aqui. Aqui nós temos uma condicional CE, tá? E aqui diz o seguinte, meus queridos, ó. Ó, toda condicional C começa com o sinal de igual, você coloca o C, abre parênteses, tá? Abre parênteses, coloca E, aí você abre parênteses de novo. Então essa é a sintaxe, tá? Sintaxe é a forma de você escrever a condição. Aí dentro desse parênteses que está todo em vermelhinho, é onde você vai colocar o seu argumento lógico, tá? É onde você vai fazer seu teste. E aí, depois vem, até colocar em outra cor aqui, ó. Depois vem o resultado. Opa, aqui. Depois vem o resultado. Então, aqui, na verdade, é o resultado. Resultado após analisar os argumentos, tá? Mas aí vem a pergunta. Se esse aí é o resultado vai ser 9 ou vai ser 12, né? E outra coisa, o que significa cada item disso? Então, olha só, presta atenção comigo, tá? Presta atenção. Vou colocar aqui, ó. Pessoal, assim, ó. Este primeiro ponto e vírgula aqui, deixa eu só apagar essa bagunça aqui, ó. Este primeiro ponto e vírgula aqui, tá? Ele vai ser sempre o E. Presta atenção, ó. Ele vai ser sempre o E. Então, por isso que aqui é E, porque esse E aqui indica que esse ponto e vírgula aqui vai ser E também, tá? Vai ser E. Eu não sei se vocês lembram, no início da aula de Excel, no início do curso de Excel, eu falei para vocês que existem os operadores aritméticos e os operadores lógicos. Entre os operadores lógicos, eu falei para você que existe o operador que é o ponto e vírgula. Aí eu falei para você que o ponto e vírgula ele pode ser E, ele pode ser então. Lembra que eu falei isso? Eu falei isso, hein? E pode ser então, pode ser senão, pode ser ou, pode ser separador, tá? Ele tem várias funções, o E, tá?
Então, aliás, o ponto e vírgula ele tem várias funções. Neste caso aqui, é por isso que você botou o E, por isso que a gente coloca o E depois do C. Indica que esse primeiro ponto e vírgula vai ser E. E indica principalmente também que agora a gente vai fazer um teste lógico, mas com duas situações lógicas. Porque na condicional C, que é aquela que você viu na aula passada, você tinha um teste lógico. Se A2 for maior que 3, então execute o cálculo. Se não, chama outro teste lógico, outra condicional C. Aqui não, eu estou em uma condicional C e nessa mesma condicional C, sem chamar uma outra C, eu estou executando testes lógicos. Ó, vamos ler como é que fica? C, E. Então, que sinal que esse ponto e vírgula aqui passa a ser o quê? E. Lá na prova você faz isso. Bota assim, ó, E. Então ele diz o seguinte, se A2 for o quê? Maior que A3. Se A2 for maior que A3 e A2 diferente de 3, então quer dizer o seguinte, se aquilo ali é um teste lógico, isso aqui vai ser o quê? O resultado dele. Então isso aqui pode ser quem? Vai ser quem? Vai ser o então, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula de condicional que o primeiro ponto e vírgula é o então. Aqui é a mesma coisa, só que ali ele não é o primeiro, é o segundo, porque o primeiro é de argumentos, testes lógicos, né? Que é o E que está ali. O segundo aqui vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser o senão, tá? Pessoal, isso é padrão para todas as condicionais CE. Isso que eu acabei de descrever aqui é padrão para todos, tá? Sempre o primeiro ponto e vírgula vai ser E, sempre o primeiro, e não importa o tamanho da sua condicional. Sempre o primeiro vai ser E. Sempre o segundo ponto e vírgula vai ser então. E sempre o terceiro ponto e vírgula, depois, né, no caso do parênteses, vai ser o senão, tá? Então, vocês tomam cuidado, anota aí, tá? Sempre o primeiro vai ser E, porque a chamada da função é E, tá? Se fosse ou, então ali no meio ia ser o quê? Ou, tá? Ou a gente vai ver na próxima aula. Então, beleza. Então, agora você já sabe ler a função, você já sabe o que ela quer. Ela quer que você faça, né? Ela já sabe o que ela quer que você faça. Então, olha só. Vou fechar aqui. Então, olha só. O que nós temos aqui? Se A2 for maior que A3, aí você olha lá na planilha. A2 é maior que A3? A2 quem que é? A2, deixa eu ver aqui. Ó. A2 quem que é? A2 é 1. 1 é maior que A3, então esse aqui é um teste lógico que você tem que fazer. Você tem que saber se ele é verdadeiro ou falso, tá? Você tem que saber se ele é verdadeiro ou falso. Aqui também é outro teste lógico. Você tem que saber se é verdadeiro ou se é falso, tá? Porque aí vai ser o seguinte, ó. Se A2 for menor que A3, o que é esse ponto e vírgula mesmo? Esse ponto e vírgula aqui é quem? Esse ponto e vírgula é o E que eu falei para vocês. O E, ó. Esse E aqui, ele tá aqui, ó. E, tá. A2 for diferente de A3, ou seja, se essas duas condições forem verdadeiras, eu faço quem? Eu faço o então, tá? Se for falso, eu faço quem? Eu faço o senão, tá? Então, vamos colocar bem bonitinho assim, ó. Vai se funcionar assim, ó. Ó. Se A2 for menor que A3 e A2 for diferente de A3, ou seja, se essas duas condições forem verdadeiras, faça quem? O então. Se qualquer uma dessas condições der falso, porque você está usando o E, faça o quê? O senão, tá? Então, olha só, pessoal, vocês têm que tomar cuidado com a condicional E, CE, porque, vou até aparecer aqui na tela de novo, porque é o seguinte, ó, vocês perceberam que
para dar então, que é esse cara aqui, o 9, os dois testes lógicos têm que ser verdadeiro. Por quê? Porque você está usando o e. Quando você usa e, você está dizendo o seguinte, eu quero que os dois testes sejam verdadeiros, tá? Aí sim é então. Se caso qualquer um desses testes der falso, é senão, tá? Então podemos escrever assim, ó. Verdadeiro, verdadeiro, então. Verdadeiro, falso, senão. Falso, verdadeiro, senão. Falso, falso, também vai dar senão. Dica top aí, tabela verdade para você, né? Para você memorizar, ó, para você não esquecer lá na prova. Ou seja, só vai dar 9, o que é o então, se os dois testes lógicos forem verdadeiros. Porque você está dizendo e, ó, se o funcionário está há mais de 10 anos na empresa e ganha menos de R$2.000, então, tá vendo, ó? Você quer que seja verdadeiro os dois testes lógicos. Tá? Então, beleza, agora a gente vai ver lá na planilha como vai ficar. Tá? A planilha vai ficar o seguinte, ó. Se A2, que é 1, for menor que A3, 1 é menor que 2? 1 é menor que 2? Não. Ó, já deu falso essa aqui, ó. Já deu falso. Lá na prova você não precisa nem fazer essa aqui, ó. Tá? Mas vamos fazer de qualquer maneira. Porque quando dá falso, lembra, ó, se der falso, já pula direto para onde? Pro então. Então, A2. Ah, não, peraí, deu verdadeiro aqui. Peraí. Ô, professor, você está usando drogas? Ó, A2 é menor que A3? A2 quem que é? É 1. 1 é menor que 2? Sim. Opa, deu verdadeiro aqui. Deu verdadeiro. Vamos ver se a outra vai dar verdadeiro? Vamos ver. A2 é diferente de 3? A2 quem que é? A2 é 2. Opa, A2 é 1. 1 é diferente de 3? Sim. E também deu verdadeiro. Então, portanto, nós temos duas condições que deram verdadeiro. Se deu verdadeiro, então é o quê? É o então. Se fosse falso, seria quem? Seria o senão, tá? Seria o 12. Seria o senão aqui, ó. Opa! Tá, vocês entenderam, né? Aqui é o senão. Pronto, tá? Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, então deu então a resposta tem que ser 9. Se algum tivesse dado falso, seria 12. Vamos ver então a resposta. Vamos ver aqui a resposta. Tá lá, 9 a resposta, tão certinho, né? Por que que deu 9? Porque deu verdadeiro, verdadeiro, né? As duas condições, os dois argumentos lógicos deram verdadeiro. Maravilha, professor. Agora sim eu já sei. Viu só como que é fácil? Não é difícil, tá? Então, com base nisso, ó, eu vou escrever uma outra aqui, dizendo o seguinte. CE. A2, chapeuzinho 2, for diferente de 4. E. A4, E comercial A2, for menor que 11, fecha parênteses, ponto e vírgula, A3 mais 1, ponto e vírgula, A2 mais 2. E aí, meus amigos, se tivesse isso lá na prova, você lê uma questão dessa, você entra em desespero geral. Por que você não assistiu a aula do professor Washington? Então, olha lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Qual que é a resposta aí? Se quiser, ó, dá uma pausa, tá? Ó, lê o que tem aqui na planilha, tá ali, ó, tá? Ó, se quiser dar uma pausa, ó, tá aqui. Dá uma pausa aí e tenta resolver, tá? Agora vamos resolver. Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Eu queria ficar aqui, mas eu acho que não vai dar. Eu ainda preciso mudar esse meu mecanismo de dar aula aqui. Tá. Vamos tentar resolver sem aparecer ali efetivamente. Deixa eu ver se eu consigo aparecer só um pouquinho, né? Só meus cabelinhos estão aparecendo. Aí. Tá, acho que dá pra aparecer aí, né? Então, olha só. Aqui diz o seguinte, ó. CE. Então, opa, primeira coisa que você faz lá na prova. Você vai lá na prova e põe assim, ó.
Este ponto e vírgula aqui, que está entre esses dois parênteses aqui, então, portanto, isso aqui é um teste lógico. Então, este ponto e vírgula vai chamar quem? E. Pronto, acabou. Você sabendo que ele é E, isso quer dizer o seguinte, que se der verdadeiro, verdadeiro, vai dar o quê? Então, se qualquer um der falso, né? Se qualquer um der falso, vai chamar quem? O senão, tá? Então, beleza. Lá na prova você já faz essas marcações aí, tá? Já faz essas marcações. Agora é só resolver, olha na planilha. Diz o seguinte, se A2, chapeuzinho 2, chapeuzinho é o quê? Potenciação. Então quer dizer o seguinte, se A2 elevado a 2 for diferente de 4, não esquece que esse sinal aqui é diferente, a gente falou sobre isso lá na aula inicial. A2, quem que é A2? A2 é 1. 1 elevado a 2 é 1. Né? Todo 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, né? Então, beleza. Se a base é 1, o resultado vai ser 1, não importa o expoente. 1 é diferente de 4? Sim, então deu verdadeiro. Maravilha, tá. E A4 concatena A2. A4 concatena A2. O que é concatenar? É você unir, juntar. Quem que é A4? A4 é 4. A2, quem que é A2? A2 é 1. Fica então o quê? Juntando 4 com 1 fica 41, certo? Não esquece que o E comercial é concatenar, fica 41. 41 é menor que 11? Não, é maior. Então, portanto, deu o quê? Deu falso. Ó, 1 deu falso. Pessoal, se deu um falso, faz quem? Faz o senão. O senão diz o seguinte, ó. Ah, professor, então eu não faço o então. Não, você vai fazer o senão. Opa, tá aqui, né? Você vai fazer o senão, ó, que tá aqui, tá? O senão é o quê? É A2 mais 2, tá? O então é A3 mais 1, o senão é A2 mais 2. A2 quem que é? A2 é 1 mais 2, 3, tá? Então a resposta dessa condicional é 3. Meu Deus, professor, que bagunça. Pois é, tá aí a condicional C, tá aí 3, respostinha, resolvido. Então é isso, galera. Ó, espero que vocês tenham gostado. Essa condicional CE, tá? Depois, próxima aula, vamos falar de CO. E é isso. Até a próxima aula.